Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês nessa sexta-feira as primeiras notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Natal tá chegando. Qual será o presente de Natal que a nação rubro-negra vai ganhar? Ao que tudo indica, só mesmo a questão da profissionalização do departamento de futebol do Flamengo. Não há previsto nenhuma grande contratação para chegar no clube antes do dia 25, até porque o BAP começou a trabalhar agora, em cima da transição do clube. Está tendo, neste momento, acesso aos contratos fechados com o Flamengo. Só aí ele vai poder ver e prever aquilo que ele vai poder fazer para 2025. Vale lembrar, pessoal, que o Flamengo ainda vai trabalhar num novo planejamento orçamentário para ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Só depois desta aprovação é que o Flamengo vai ter certeza absoluta daquilo que poderá investir em 2025. Entretanto, não se enganem, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, já disse que a janela de janeiro é a janela mais importante para o clube e que, por isso, é nessa janela que ele trabalhará para reforçar o elenco rubro-negro. Mas como ele reforçará? Quem ele trará? Bruno Henrique pode estar saindo do Flamengo, numa jogada que envolve inclusive o Palmeiras. Seria então o Palmeiras o responsável por tirar Bruno Henrique do Flamengo? Vou contar isso para vocês direitinho. Lucas Paquetá bateu o pé e quer porque quer sair do West Ham e voltar. Não é para o Brasil não, parceiro. É para o Flamengo. Teve reunião com os dirigentes do West Ham que bateram o martelo com relação à situação dele. Ele pode ser emprestado. Em quais termos? Vou explicar para vocês agora. Também quero falar com vocês a respeito do estádio do Flamengo e do imbróglio que está gerando o estádio devido a todas as circunstâncias que envolvem o terreno do gasômetro. Tá vendo só? Tem muita coisa pra gente falar sobre o Mengão nessa sexta-feira. Curta, comenta, compartilha. Não esquece de chamar seus amigos para se inscreverem aqui no nosso canal, para eles se divertirem e se manterem informados sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Mas eu sou um cara que, se eu não der uma contribuição para vocês, para mim meu dia não funciona. E a minha contribuição nesse final de ano é sempre recomendando a Mais Ágil. Por quê? Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue aquela grana que é sua aí, que está lá parada, para resolver seus problemas no final do ano. E o mais interessante de tudo isso é que você consegue assim, ó, bem rapidinho. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, que hoje mesmo um atendente da Mais Ágil vai te ajudar a resgatar essa grana. E daí, acabaram-se os problemas financeiros. Há mais de 3 anos junto conosco, a gente recomenda a Mais Ágil, porque a Mais Ágil é de confiança e quem usou através do nosso canal sempre reportou agilidade e segurança com o pessoal da Mais Ágil. Então vocês sabem, a Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, as coisas começam a tomar forma no Flamengo a partir do dia que o Zé Boto chegar no clube. Ontem eu trouxe para vocês num vídeo aqui qual é a equipe que o Zé Boto trabalhará no departamento de futebol. Trouxe todos os nomes e expliquei para vocês a importância de cada um deles na vida profissional e o que eles podem contribuir com o Flamengo. Se você não viu, dormiu de touca. É só você clicar no vídeo anterior a esse para você assistir, para você saber qual é a equipe que eles vão trazer para cá. Inclusive, com fotos, para você já ir se adaptando. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, com os caras que vão chegar no Mengão Queridão. Então é só assistir o vídeo anterior a esse que você vai ficar por dentro da nova equipe do departamento de futebol do clube. Ainda não consegui resolver a questão do departamento médico, que vai sofrer mudanças da raiz até o topo. Dr. Márcio Tanuri não deve permanecer no Flamengo e a doutora Rossi do River Plate e o Dr. José Luiz Runco devem ser convidados a assumirem postos no Flamengo. Mas tá tudo ainda de maneira embrionária, as coisas ainda estão começando a tomar forma no departamento médico do Flamengo. Por isso a gente ainda não tem uma definição, ou pelo menos, humildemente falando, eu ainda não consegui apurar uma definição com relação ao departamento médico. Mas o departamento de futebol tá lá no vídeo, é só pegar e conferir, beleza? Bom,
E o chefe principal do departamento de futebol do Flamengo é José Boto. Ana Thaís Matos, comentarista do canal Sport TV, falou que é um absurdo dar tantos poderes assim ao José Boto. Não entendo muito o raciocínio da Ana Thaís Matos, não, porque eu não sei que receio é esse que ela tem do Zé Boto comandar o departamento de futebol do Flamengo. Será porque o Zé Boto só trabalhou no Benfica, no Benfica, no Shakhtar e no Osijek? Seria porque ele é português e não brasileiro? Qual é o interesse verdadeiro da Ana Thaís Matos em cima da infraestrutura e da estrutura organizacional do Flamengo? O fato, pessoal, é que nós contratamos um cara que é profissional. E só um profissional pode cuidar das demandas de um departamento o qual ele estudou e ganhou experiência para gerir. Desde o início dos anos 2000 que o Zé Boto está nessa empreitada. É muito tempo. E creio eu que essa problemática toda que alguns estão trazendo, ou é porque são torcedores de dirigente, acreditem, eu tenho visto muito isso, muito torcedor de dirigente. Tem hora que eu olho para os comentários aqui do chat e eu fico até assustado de tantas pessoas que colocam coisas negativas com relação ao que vai ser o Flamengo no próximo ano. Parece que querem que o Flamengo afunde para falar assim, tá vendo, eu estava certo, o Landim era o melhor. Estranho, porque a gente deveria torcer para o Flamengo e não para dirigentes. Ok, vamos dar tempo ao tempo e vamos ver, em cima de cada lance e de cada decisão, o que o Zé Boto pode fazer pelo clube. Não tenham dúvidas, eu estou empolgadão com a vinda de Zé Boto. Quem me conhece sabe que eu peço o Zé Boto há muitos anos no Flamengo. E com a chegada dele, ele vai ter total condição de provar para nós que ele é bom mesmo. Mas se não for, nós vamos estar em cima, criticando e cobrando. Ontem, o Zé Boto se despediu da equipe do Osijek. Traduzindo para o português aquilo que ele escreveu em inglês, é mais ou menos isso daqui, ó. Quero agradecer sinceramente à administração, especialmente Vlado e Ferenc, por sua confiança e apoio durante meu tempo aqui. Um agradecimento muito especial vai para os jogadores, que considero como filhos. Vocês deram tudo de si e estou super orgulhoso da dedicação, esforço e paixão que demonstraram todos os dias. Aos verdadeiros fãs que nos apoiaram nos altos e baixos, sou profundamente grato por seu apoio inabalável. Vocês são o coração e a alma desse clube, e sua lealdade significa tudo. Saio com a firme convicção de que este time tem muito mais a dar na verdade. Acredito que ainda está com apenas 50% de seu potencial. E o futuro é incrível, brilhante para o NK Osijek. Espero voltar no final da temporada para comemorar troféus com todos vocês, porque este clube, estes jogadores, este treinador e os fãs sempre terão um lugar especial no meu coração. Obrigado por tudo e até nos encontrarmos novamente. Sexta-feira temos uma última tarefa a fazer. José Boto. Isso foi ontem, tá, pessoal? Ele se despediu do Osijek ontem, agradecendo a todos. E para o Globo, ele já disse que está muito ansioso para poder vir para o maior clube do mundo. É claro que ele tinha que dar essa declaração para a imprensa brasileira para nos encher de satisfação e pavimentar uma boa estrada para ele, né? Ontem, o BAP, nas entrevistas que ele deu anteontem, ficou muito claro uma situação que ele passou, que ele conversou com outros treinadores antes de efetivar o Felipe Luiz. O fato do BAP, do Boto, terem conversado com outros treinadores antes de efetivar o Felipe Luiz, só enaltece ainda mais o trabalho que o Felipe fez à frente do Flamengo. Porque mesmo sem tanta experiência, o Felipe Luiz começou muito bem, teve uma derrota, se não me engano, por Fluminense, deu uma derrapada e depois ganhou corpo e ficou forte de novo, convencendo BAP e Boto que ele deveria ser o treinador para o próximo ano. Para mim, o BAP e o Boto agiram profissionalmente. Avaliaram um treinador que ainda é muito jovem no cargo e se programaram para, de repente, se não se mantivesse uma regularidade por parte do Felipe, eles já tivessem um nome ali na tábua da beirada. Para mim, agiram correto e o fato deles terem decidido, no final das contas, pelo Felipe Luiz, só prova
o excelente trabalho que o Felipe Luiz fez à frente do Flamengo no curto espaço de tempo que ele teve. E mesmo o BAP não tendo total ciência de que o Felipe Luiz era o melhor, o BAP respeitou a decisão do José Boto, que cravou o Felipe Luiz como treinador do Flamengo, e assim será. Mostra que o profissionalismo dentro do Flamengo já está começando a ser realizado, respeitando a decisão do diretor técnico. Eu sempre falei para vocês, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Colocou um treinador lá, deixa ele tomar as decisões. Se você interfere, é porque você não tem convicção que as decisões que ele está tomando são as certas. Daí, você está errado em ter trazido esse treinador. O mesmo se aplica ao diretor. Confia no Zé Boto? Confio. Então contrata. Dá a carta branca. Deixa o homem trabalhar. Claro, em cima de diretrizes previamente estabelecidas. É isso que parece que vai acontecer. Pessoal, mudando de pau para cavaco agora, vamos falar um pouquinho do Bruno Henrique? Pois é, o Palmeiras pode tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Vou explicar para vocês direitinho essa situação. O Palmeiras está negociando com o Atlético Mineiro a contratação do Paulinho. A princípio, o Palmeiras ofereceu 18 milhões de euros. O Atlético Mineiro não aceitou. Quer 20 milhões de euros. Então, o Palmeiras passou para uma segunda etapa de negociações. 18 milhões de euros, mais 2 jogadores do Palmeiras. Quais são esses 2 jogadores? Não sei, não nos interessa também, tá? O fato é que é o seguinte, o que se fala em Minas Gerais é que caso o Paulinho saia, o Atlético vai tentar negociar a ida do Bruno Henrique para lá. Pô, Fabrício, você tá de onda? Os caras estão mandando o Paulinho embora porque o Paulinho ganha um salário alto e você acha que eles vão contratar o Bruno Henrique, que tem um salário tão alto quanto? Pessoal, pelo que eu apurei junto a conselheiros atleticanos, a situação é a seguinte. Como o Bruno Henrique vai perder cada vez mais espaço no Flamengo, vai jogar cada vez menos, principalmente com o retorno do Cebolinha e do Michael, a tática dos atleticanos vai ser justamente essa. Trazer o Bruno, o convencendo a aceitar o salário que eles vão oferecer para o Bruno, que de repente pode ser um pouco menor do que o salário que ele ganha no Flamengo, mas com bônus por gols, participação em jogos, assistência, enfim, que pode fazer com que o salário do Bruno aumente. Um outro detalhe é que eles ofereceriam um contrato mais longo para o Bruno Henrique, um contrato de 5 anos. E o Bruno teria a garantia que no time do Atlético Mineiro ele seria titular. Claro, eles não vão colocar que ele vai ser obrigatoriamente titular no papel, mas no Atlético ele não teria a concorrência que ele tem no Flamengo. No Flamengo ele vai concorrer com Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata e Michael. E arrisco a dizer que esses 4 estão na frente do Bruno Henrique para compor o ataque, sem contar que o Felipe Luiz está à procura de um outro atacante que possa jogar como segundo atacante com o Pedro, que é uma função que o Bruno Henrique também faz. Então o Bruno vai se tornar daqui a pouco a 5ª opção do Flamengo. Então, baseado nesses argumentos, é que o Atlético Mineiro vai tentar, caso perca o Paulinho, negociar com o Bruno Henrique. É importante destacar que neste momento não há conversa dos atleticanos com o Flamengo, nem dos atleticanos com o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique. Principalmente porque eles estão aguardando o desfecho da negociação Paulinho-Palmeiras. Terminando isso, aí sim pode ser que eles venham no Bruno Henrique. O Bruno Henrique também não é a única opção do Atlético Mineiro. É a primeira, mas não é a única. Então, eu pergunto para vocês, Bruno Henrique, aos 34 para 35 anos, de saída do Flamengo, seria uma boa? Vale lembrar que o Bruno Henrique ainda tem mais 2 anos de contrato com o Flamengo. A saída do Bruno Henrique do Flamengo não geraria um alto caixa financeiro para o clube, mas ainda assim geraria um financeiro suficiente para o Flamengo talvez tentar investir nesse tal segundo atacante que o Felipe Luiz tanto quer, para jogar enquanto o Pedro não estiver em condições de jogar e para jogar ao lado do Pedro quando o Pedro retornar. Coloca nos comentários aí se é uma boa liberar o Bruno Henrique para o Atlético Mineiro ou não, tá? Sobre Lucas Paquetá. Lucas Paquetá teve uma reunião depois do último jogo do West Ham com a diretoria do clube inglês. Nessa reunião, ele pediu para ser emprestado ao Flamengo sem custos. Ele deixou bem claro para o West Ham que ele está desiludido com a Europa. Ele não quer mais trabalhar na Europa, ele não quer mais ficar na Europa. Apesar de gostar de estar no West Ham, ele acha
que, independente do que acontecer na audiência de março, onde ele será julgado por envolvimento com casa de apostas, a Europa não é mais a casa dele. Depois que o Gerson foi para a seleção brasileira, as conversas com Vinícius Júnior, com o Lucas Paquetá, mudaram muito a cabeça do ex-rubro-negro. Ele percebe como que os jogadores que estão no Flamengo são felizes aqui e bem acolhidos pela torcida, e de repente deu um estalo na cabeça dele que dinheiro não é tudo, que ser feliz é melhor. E o Lucas Paquetá quer porque quer voltar para o Clube de Regatas do Flamengo. Então, pessoal, nós não precisamos nem nos preocupar com o salário dele. Se ele quer voltar, ele sabe que ele voltaria por um salário que o clube pudesse pagar. O grande problema é que o West Ham não topou o empréstimo sem custos para o Flamengo. O West Ham até topa o empréstimo, mas tem que rolar um faz-me rir, ou seja, o Flamengo tem que bancar um valor para que o West Ham empreste o Lucas Paquetá para o Flamengo. Há ainda a grande dúvida com relação ao que vai acontecer em março. E se o Flamengo pega o Paquetá nessa janela por empréstimo e o Paquetá é punido? O que acontece com o valor do empréstimo? Isso tem que ser bem definido pelo Flamengo. Se realmente as negociações forem avançarem, o Flamengo pode colocar uma cláusula que, se o Paquetá for punido em março, o Flamengo paga o valor proporcional de janeiro a março. O West Ham não ficaria no prejuízo, nem o Flamengo ficaria no prejuízo. Pode acontecer também do Flamengo propor algum tipo de ação junto ao West Ham, de enquanto o Paquetá estiver recorrendo, o Flamengo vai arcando com todas as despesas do Paquetá. Afinal de contas, talvez valha o investimento. O que tem que ficar bem claro para todos vocês, o entendimento é que o Lucas Paquetá quer voltar. E, gente, não tem nada melhor quando um jogador luta para vir jogar no nosso clube. Ainda mais um cria, um jogador que tem o Flamengo no coração, um jogador que cantou Flamengo com 10 anos de idade, que nos emociona demais e que tem muita lenha para queimar. No West Ham, ele ainda está jogando muito bem. Na seleção brasileira, nem tanto. Está conseguindo pegar banco de reservas aí nos últimos jogos. Mas para nível sul-americano, acreditem em mim, se o Paquetá vier, acabam todos os problemas que a gente tem no meio de campo, inclusive para um substituto do Arrascaeta. Torço muito para que a negociação evolua. O Mbappé ainda não entrou nessa conversa, o Boto ainda não entrou nessa conversa. Isso deve acontecer a partir do momento que o Boto chegar ao Brasil, mas eu acho que o Paquetá seria a cereja do bolo para consagrar um início de 2025 maravilhoso no Mengão Queridão. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Espero que, além de ter informado, eu tenha conseguido fazer vocês se divertirem um pouco sabendo das notícias do Mengão Queridão. Curta, comenta sobre cada tópico, compartilhe esse vídeo com seus amigos, esses 3 Cs que fazem com que o nosso canal continue crescendo e que a gente permaneça aqui falando a verdade, sem sensacionalismo. Doa quem doer. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Espero vocês no meu novo canal, No Mundo Agora, para a gente arejar a cabeça e tocar outros tópicos que não sejam futebol. Fiquem com Deus, tenham uma excelente sexta-feira. Saudações rubro-negras.